Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer a hélice do nosso motor de 2 canecos no software Autodesk Fusion 360. Então, no último vídeo nós fizemos o virabrequim, colocamos algumas restrições de montagem, todas as restrições estão acessíveis aqui na pasta Joints, a gente consegue visualizá-las também com esses sinais em azul claro. Por enquanto eu vou ocultar essas restrições e também vou reverter o posicionamento aqui para a gente começar a edição aqui da hélice. Vou começar abrindo o esboço nessa face aqui desse disco do nosso virabrequim, Sketch. Vou acessar aqui a ferramenta Project e vou projetar aqui, ó, todas as arestas desse disco aqui. Porém, eu não vou usar todas essas arestas, eu não vou precisar dessa daqui, então é só clicar e deletar, e essa aqui também não, só preciso dos furos. Essa é a maneira mais fácil de projetar, ao invés de clicar em um por um. Novamente, eu vou clicar no comando projeção, vou projetar agora, ao invés dessa daqui que eu apaguei, essa daqui mais externa um pouco, que é do chanfro, tá ok? Então, clico em OK para projetar. Está feita a projeção. Agora, letra E no teclado, eu acesso o comando extrusão, clico aqui no perfil, vou colocar uma profundidade de 10 milímetros e vou criar um novo componente, tá ok? Esse novo componente ainda não fará parte da hélice, a gente vai chamar ele de suporte, ou suporte hélice. Agora eu vou criar aqui chanfros, 2 chanfros de 2 milímetros nessas arestas circulares desse suporte, ok? Ambos de 2 milímetros. Ok, tá aí o resultado, então ficou parecido com do virabrequim ali, né? Nessa face aqui, eu vou abrir um esboço, vou fazer um círculo centrado com esse disco de 16 milímetros. Letra aí no teclado, acesso comando extrusão e vou extrudar esse círculo que eu acabei de fazer com 31 milímetros de profundidade. Nessa face desse cilindro que eu acabei de fazer, eu vou abrir um novo esboço, novamente vou utilizar a ferramenta círculo, um círculo agora de 40 milímetros, letra aí no teclado, acesso comando extrusão, vou clicar entre o círculo que eu fiz e o círculo que é a projeção aqui do cilindro que a gente fez anteriormente, e vou extrudar com menos 18 milímetros, na direção contrária, portanto, se eu coloco o sinal de menos, um disco aí que vai ser o início da nossa hélice. Como ele não vai fazer parte, portanto, desse suporte, ao invés de join, eu vou colocar aqui novo corpo sólido. Desta vez eu não vou colocar novo componente, porque a hélice vai ser composta de outros corpos que depois a gente vai unir e, então, transformar em um único componente chamado hélice, beleza? Então, por enquanto, new body aqui. Ok, esse novo componente a gente acessa ele aqui, tá ok? Agora nós vamos começar a fazer alguns esboços que vão ser essenciais para compor a nossa hélice, beleza? Então primeiro eu vou fazer um esboço no plano XY, que é um esboço inicial de referência para os demais, tá ok? Vou dar um slice aqui, vou selecionar a ferramenta ponto, vou fazer um ponto aqui, ó, no eixo X, um pouquinho à esquerda aqui dessa face, vou selecionar a letra D no teclado Dimension, clico nesse ponto, clico nessa face aqui e coloco uma distância de 10 milímetros. Finish Sketch, está finalizado o esboço. Agora eu vou criar, posso deixar esse esboço aí por enquanto, vou criar um plano paralelo ao plano XY a uma distância de menos 23. Então, plano aqui para trás, paralelo a 23 milímetros do plano XY. E nesse plano agora nós vamos abrir um esboço. Novo esboço, eu vou começar utilizando o comando Project Geometry e aquele ponto que a gente fez no esboço anterior, se eu der um slice, ele ainda está visível aqui porque o último esboço que a gente fez, como a gente não usou um sólido, é o 54, o 55 é o que a gente está editando agora. Como a gente não fez nenhum sólido, ele está visível aqui, a gente não utilizou ele para nada, ele continua visível. Eu vou fazer uma projeção dele agora, projetei só o ponto, que é o que nos interessa como referência, agora eu posso ocultar ele, eu vou dar um slice aqui, porque quando eu dou um slice, faço um comando, às vezes ele desfaz o slice, agora sim a gente está no nosso plano com aquele ponto que a gente projetou de referência. Vou selecionar aqui a ferramenta linha, fazer uma linha partindo desse ponto vertical para cima. Vou deixar essa linha como sendo uma linha de construção. Vou selecionar aqui o comando linha, vou fazer uma linha inclinada em relação a essa, passando por ela aqui. Vou começar a adicionar algumas dimensões aqui. Então, do ponto final aqui, superior dessa linha, até
a linha construção, vou colocar 3,5 milímetros. Dessa linha aqui em relação de construção, eu vou colocar aqui um ângulo de 33 graus, ok? Agora, do ponto de baixo aqui, até esse ponto que a gente fez a projeção, vai ter uma cota vertical aqui de 7,5 milímetros. E também desse ponto até o ponto que a gente tinha projetado, no horizontal aqui vai ter uma cota de 8 milímetros, ok? Eu vou trazendo essas dimensões aqui para mais próximo, para a gente poder dar um zoom e ficar mais claro para vocês. A qualquer momento vocês podem pausar e conferir. Letra L no teclado, você só comando linha. Se você observar aqui, ó, no próprio desenho do comando linha, dá para ver que a gente consegue fazer arcos também. Então, se eu clicar num ponto final de uma linha e arrastar, ele vai começar a fazer um arco que é tangente no ponto inicial com essa linha. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar e arrastar, ele faz um arco. Eu vou soltar por aqui, dar um S que eu não quero outra linha por enquanto. Linha de novo, vou fazer a mesma coisa na outra extremidade, ó, clique e arrasto, faço um arco mais ou menos assim. ESC porque por enquanto eu não quero uma linha. Agora letra D no teclado, Dimension, ponto final desse arco de cima até aqui a linha de construção tem uma dimensão de 8,5 e desse ponto final do último arco até o ponto projetado aqui inicial, uma cota de 9,5 e assim eu defini completamente o arco com a tangência às duas dimensões, eu não preciso de dar o raio. O arco de baixo, aqui na horizontal até o ponto projetado, eu vou ter uma cota de 7 milímetros e desse ponto aqui final do arco na vertical com ponto projetado eu vou ter uma cota de 8,7 milímetros. Tem uma geometria de esboço que é muito interessante que se chama spline ou polyline. Eu vou fazer uma polyline aqui, ó, entre esses dois pontos aqui dos arcos que ainda não estão conectados, fechando assim a nossa geometria. Poderia continuar essa spline, porém aqui nesse esboço não vai ser necessário, então eu vou clicar aqui nesse Vzinho para finalizar a spline. Por enquanto ela está com uma linha reta, mas eu vou usar aqui ó, a restrição de tangência e colocar tangência entre o arco e a spline nos dois extremos aqui, ó. Então, entre aquele arco e a spline, agora entre esse arco de baixo e a spline. Pronto, e ela já toma um formato aí de uma curva com essa tangência, né? Então fica uma geometria bem interessante aí, beleza? Esse esboço está finalizado, ele é a primeira parte aí para a gente fazer a nossa hélice. Eu vou fazer agora um plano paralelo ao plano XY, porém distanciado de menos 105 milímetros. Eu vou abrir um esboço nesse plano com o botão direito, Sketch, usar de novo o comando de projeção de geometria e vou projetar o ponto, pode ser desse último esboço mesmo, que é o mesmo ponto lá do primeiro esboço que a gente fez lá, de referência, ok. Eu posso ocultar esse esboço agora, que é o último que a gente fez, e dar um slice aqui, fico apenas com ponto de referência. Acesso a ferramenta linha, com L no teclado, faço uma linha vertical a partir desse ponto, para cima. Coloco essa linha como construção, agora eu vou fazer uma linha inclinada, passando por essa aqui. Vou selecionar D no teclado e cotar aqui esse ângulo entre as duas com 14 graus. Vou trazer esse ponto final para cá, beleza, mantenho aqui 14. Desse ponto aqui até essa linha tem uma cota de 3, beleza? Agora aqui de baixo, daqui até a linha projetada, eu tenho 12 milímetros. Daqui até a linha projetada, porém agora na horizontal, eu tenho 4,5 milímetros. Agora letra L, eu vou fazer arco, então eu tenho que clicar no ponto final e arrastar um pouco, solto, ESC. L de novo, clico e arrasto, solto, ESC. Se você quiser também, você tem a opção de fazer o arco tangente por aqui, que sem precisar de clicar e arrastar. Agora eu vou cotar aqui antes de usar a spline, então daqui até no ponto projetado, 18,2, daqui até na linha com 4,7, daqui até nesse ponto com 3,7, desse ponto até aqui agora na vertical com 12,3. A gente observar o arco ficou aqui bem pequeno. Vou trazer essa cota para cá. Se você quiser pausar a qualquer momento, fica fácil de você identificar as dimensões. Agora sim eu vou fazer spline aqui do ponto final desse arco de baixo até esse de cima.
ok, tangência da spline com arco de cima e da spline com arco de baixo. Pronto, tá aqui a nossa geometria ESC. Se você quiser pausar, conferir, fazer com calma, ok? Então tá finalizado o nosso esboço. Vou colocar aqui em perspectiva porque eu vou fazer um novo plano, novamente paralelo aqui ao plano XY, porém dessa vez distanciado a uma distância de menos 225, ok? Então nesse plano, novamente um esboço, eu vou projetar aqui aquele ponto de referência, ok? E vou ocultar o último esboço, vou dar um slice, então só preciso desse ponto, faço uma linha vertical para cima com esse ponto. Vou colocá-la como construção. Beleza. Vou selecionar L no teclado, ferramenta linha. Vou fazer uma linha inclinada aqui, porém com ponto final nessa linha de construção que eu fiz. Tá ok? Então, ESC, dimensão, letra D no teclado. Esse ângulo aqui entre as duas linhas vai ser de 173 graus. O ângulo agora foi tomado diferente, tá ok? Letra D no teclado novamente, desse ponto final de baixo até no ponto projetado com 8.4. Bem. Vou puxar um pouquinho aqui. Letra D no teclado. Desse ponto aqui até esse com 1.4. Beleza. Agora, letra L no teclado. Eu vou fazer novamente o arco aqui. Então, clique e arrasto. Letra L no teclado. Vou fazer um arco aqui. Porém, esse aqui, o ponto final dele tem que ficar aqui, ó. Assim. E esse ponto aqui tem que ficar aqui, ó. Para baixo desse. Um pouco, tá? Agora, letra D no teclado. Eu vou dimensionar desse ponto até nessa linha aqui com 0.86 e desse ponto até esse na vertical com 2.85 e aí ficou parametrizado aí o nosso arco. Agora desse ponto até esse aqui, ó, cota na horizontal com 1.1, beleza? E desse ponto até esse aqui na vertical com 8.44. Se vocês conseguem ver tudo aí, mas vou tentar trazer as cotas aqui e facilitar para vocês enxergarem o arco, tá aí, ó. Beleza? Agora sim, nós vamos usar comando spline entre os pontos aqui dos arcos. Fecha a nossa geometria e novamente a tangência, nesse caso a tangência ela não vai abrir a geometria, mas sim vai fechar ela um pouco mais. Pronto, ESC. Tá aí o nosso esboço, se você quiser pausar e dar uma olhada nas dimensões, tá tudo certo. Então, vou finalizar esse esboço, vou colocar em perspectiva aqui e eu quero agora exibir os últimos 3 esboços que a gente fez, tá ok? Olha só, essas linhas aqui são linhas de construção, mesmo não estando dentro do esboço, como elas não foram cotadas, a altura delas, a dimensão dessas linhas, eu posso mudar. Só um detalhe, isso aí não vai influenciar em nada, tá ok? Na nossa edição. E eu vou fazer agora um loft. O que é um loft? Um loft é uma forma de unir esboços diferentes e formar um sólido que vai fluir de forma suave entre eles. A ferramenta Loft é uma ferramenta de criação, está aqui, por exemplo, aqui nessa ilustração da ferramenta a gente vê o resultado se eu quiser fazer um loft entre um quadrado e um círculo em esboços paralelos. Então, para fazer o loft você precisa ter no mínimo 2 esboços, tá ok? Então, vou selecionar a ferramenta, nós temos 3 esboços no nosso caso, que a gente vai fazer o seguinte, clicar dentro desses esboços, ok? Então tá aí uma pré-visualização do resultado do nosso loft, ok? Eu vou dar ok e vou criar um novo corpo sólido, tá? Olha só, reparem que a hélice ela não tem conexão ainda com nenhum corpo, com aquele corpo que a gente tinha feito, que é a base da hélice, ainda não tem, então por enquanto eu tenho que criar um novo corpo sólido, ok? Então tá aí o resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plano, então por enquanto ainda preciso de um novo plano, paralelo novamente ao plano XY, com a distância de menos 9 milímetros, ok? E vou abrir um esboço nesse plano. Selecionar o comando de projeção, de geometria. Vou projetar esse ponto, ok? Ponto aqui do esboço 54, agora eu posso ocultar esse esboço. Vou dar um slice aqui. Vou selecionar aqui, ó, a ferramenta linha. Eu vou fazer uma linha aqui, ó.
uma linha aqui assim, essa linha vai ser uma linha de construção e eu quero que essa linha passe por esse ponto. Então, vou pegar aqui a restrição de coincidência, clico na linha, clico no ponto, pronto. Vou ajeitar um pouco aqui, que eu sei que ela vai ser um pouco menor. Agora eu vou fazer a seguinte geometria, vou fazer uma linha aqui no ponto superior para a esquerda na horizontal. Agora eu vou descer inclinado até nesse ponto aqui de baixo e vou fazer outra linha horizontal aqui para a direita agora. Pronto, ESC. Eu vou fazer agora um arco, não é um arco tangente, então por isso que eu não vou clicar e arrastar com a ferramenta linha. É um arco de 3 pontos entre esses 2 pontos aqui, ó. Terceiro ponto, eu simplesmente defino a curvatura aqui, mas o que vai definir o raio mesmo é a dimensão que a gente vai colocar daqui a pouco. Então, letra D no teclado, primeiro essa dimensão horizontal aqui com 6.3, a dimensão horizontal de baixo com 3.6, desse ponto aqui até na linha superior com 15.4, continuando as cotas, desse ponto aqui ó, até na linha horizontal de baixo, vou ter 16.9. Esqueci de fazer uma linha horizontal aqui com esse ponto. É uma linha de referência, então vou colocar aqui de construção. E vou cotar dessa linha que eu acabei de fazer até nessa outra aqui inclinada, que é de construção também, com 67 graus. Falta o raio desse arco, que vai ser com 55.88. Ok, então a gente consegue ver aqui o resultado do nosso esboço. Vou finalizar, ok? Olha só, agora eu vou fazer um loft desse esboço que eu acabei de fazer, que está dentro do nosso corpo sólido lá, que vai ser parte da hélice desse disco aqui, até essa face do loft anterior, né, da nossa hélice. Então vamos lá, vou selecionar aqui o comando loft, vou clicar no esboço que a gente acabou de fazer. Para isso, eu vou ocultar aqui o primeiro corpo sólido que foi do disco, e agora sim, desse esboço que eu acabei de fazer até nessa face aqui da nossa hélice, com a opção Join, que agora eu posso exibir novamente aqui o nosso corpo sólido. Então aí você já vê como que vai ficar a nossa hélice aqui, ok? Vou criar agora um padrão circular, então aqui em padrões eu vou selecionar aqui a opção de padrão circular, e esse padrão vai ser um padrão de corpo sólido, então vou mudar aqui para bodies, o tipo de padrão, e vou selecionar aqui ó, padrão 6, tá ok? E agora eu vou selecionar o eixo de referência, que é o nosso eixo X, tá ok? Eu poderia fazer para 2, quem quiser fazer, eu acho que o mais comum nesse caso são 2 componentes aí na nossa hélice, mas eu vou colocar 3 aqui, né? Mas enfim, não tem objetivo nenhum aqui de ver questões de aeronáutica, tá ok? O objetivo é ensinar a ferramenta CAD, ok? Então eu vou colocar 3. Agora é o seguinte, então olha só, considerando o corpo sólido que eu disse, que é a base da hélice, mais os 3 elementos da nossa hélice aqui, que a gente fez agora com o padrão circular, eu tenho 4 corpos sólidos, eu vou selecionar os 4 e vou combiná-los em um único corpo sólido com esse comando aqui, combine, ok? Então ele já define aqui o de referência e as ferramentas. Vou desmarcar aqui novo componente, porque primeiro eu vou criar um novo corpo sólido, ok? Então aqui virou apenas um corpo. Se eu ocultar, a gente percebe, né, que de fato é uma união dos corpos sólidos que a gente tinha feito antes. E agora sim, a partir desse corpo sólido, eu crio o componente. Por que eu não criei o componente direto? Porque se eu fizesse isso, ele ia manter um corpo aqui. Na hora que eu faço dessa forma, some aqui todos os corpos sólidos, então fica um projeto mais limpo, trabalhando dessa forma. Ok, essa aqui é a nossa hélice, pronto, então virou um novo componente, tá aí, ó, você consegue mudar a posição dele e reverter, assim como o nosso suporte. Então, como a gente ainda não definiu os posicionamentos, esses corpos ainda podem se movimentar dessa forma aqui, desorganizada, né? Então, o que eu vou fazer agora é definir aqui os posicionamentos de montagem. Então, as build, joint, para o suporte da hélice, eu vira brequim, eu quero um posicionamento rígido. E, novamente, as build joint do suporte e da hélice também rígido. Então, agora, se eu giro o conjunto aqui, ó, a hélice vem junto. Ok? Então, vou reverter o posicionamento. A gente ainda tem algumas coisas para fazer. Olha só, nessa face aqui, ó, do nosso cilindro aqui do suporte da hélice, eu vou abrir um novo esboço. Vou selecionar aqui a ferramenta retângulo e vou fazer aqui um retângulo
por aqui, que na verdade vai ser um quadrado. Então, letra D no teclado, vou selecionar aqui essa aresta e vou cotar com 5 milímetros. Vou fazer o seguinte, dessa linha horizontal superior até nesse ponto aqui, na vertical com 2,5. Selecionar a restrição de igualdade, definir que essa linha é igual a essa, então já ficou um quadrado. Vou selecionar aqui a ferramenta de esboço ponto, colocar um ponto aqui no ponto médio de uma das linhas horizontais e colocar coincidência desse ponto com esse círculo aqui do nosso cilindro lá que está na face de referência aí para o nosso esboço. Tá aí do jeito que eu quero. Acho que vocês já devem estar presumindo que eu vou fazer. Eu vou fazer uma extrusão aqui e dentro desses dois perfis, no sentido contrário, nós vamos fazer um corte de menos 20 milímetros para um rasgo de chaveta, tá ok? Então, cortamos os dois elementos, o suporte da hélice e a hélice. E agora eu vou fazer novamente um esboço nessa face e vou selecionar a ferramenta de projeção de geometria, vou projetar toda essa geometria aqui, ó, do quadrado que a gente tinha feito e cortado, beleza, ok. E vou fazer uma extrusão disso. Poxa, para que eu estou fazendo extrusão? Porque agora vai ser um novo componente, então no sentido contrário, com menos 20, novamente. Isso vai ser um novo componente que a gente vai chamar de chaveta. Então, a chaveta ela serve simplesmente para fixar dois componentes aí que vão girar juntos, tá ok? Novamente agora é built joint entre a chaveta e o suporte da hélice, poderia ser entre a chaveta e a hélice também, ia dar na mesma. Então agora quando eu giro a chaveta vem junto, ok? Se você quiser ver com outro estilo visual, por exemplo, com as arestas visíveis, aí fica mais fácil de enxergar as coisas, né? Vou deixar assim por enquanto. Agora eu vou ensinar para vocês uma coisa diferente. Questão de componentes de fixação. O Inventor e o SolidWorks, outros softwares CAD, tem uma biblioteca de componentes de fixação, parafusos, porcas, arruelas, rebites, entre outros componentes. O Fusion não tem essa biblioteca, mas tem como a gente buscar esses componentes aqui, ó, com esse comando aqui, ó, Insert McMaster Car Component. Ele vai buscar esse componente de uma biblioteca aqui, desse site da internet, ok? Então, a gente está aqui já na biblioteca e eu vou digitar a especificação do parafuso que eu vou usar, 91290A514. Vou clicar aqui em pesquisar. Você poderia ir procurando por aqui nesse menu, tem muita coisa aqui, tá ok? Enfim, eu não vou perder tempo com isso agora, mas fica aqui a dica para você depois estudar isso daqui com mais calma, ok? Aqui, ó, seria para mim comprar, né? Como se eu estivesse no site aqui e se eu quisesse comprar os componentes, porém eu não quero isso, eu quero apenas pegar o CAD e trazer para o meu desenho atual. Então eu vou clicar aqui em Product Detail, que ele vai me dar a possibilidade de ver os detalhes desse parafuso. É um parafuso de cabeça soquete, ok? Com rosca M10, passo de 1,5, não sei se vocês se lembram, são essas as configurações do furo que a gente fez lá, ok? Comprimento de 18 milímetros, então ele vai passar lá o suporte da hélice que tem 10 e acoplar no furo lá do virabrequim que tem nessa parte que tem uma espessura de 10, então vai sobrar 2 milímetros lá. Aqui embaixo, ó, eu tenho o CAD e eu posso baixar esse CAD, tem vários formatos aqui, ok? Eu vou baixar no formato genérico aqui, por exemplo, o 3D Step que já está marcado aqui, o 3D AIGES, que é um formato muito comum também aí, genérico, CAD. Para esse componente específico aqui, parece que não tem, então por isso que eu estou selecionando o Step. Vou clicar em salvar e ele já vai aparecer aqui no meu desenho. O que eu vou fazer inicialmente é o seguinte, vou trazer ele para cá, vou dar um giro nele aqui, ó, de 90 graus. Beleza? Eu vou deixar ele nessa posição aqui, que já está na direção, alinhado com os furos já, e eu vou dar um OK aqui para deixar ele nessa posição. Eu vou capturar essa posição, então pela primeira vez aí eu fiz a captura de uma posição, aparece aqui na nossa linha do tempo, no nosso histórico, beleza? E agora eu vou fazer a fixação desse parafuso com o comando Joint. Então eu vou selecionar aqui, ó, essa aresta, por exemplo, que aí ele vai pegar o ponto central ali, nessa face do nosso parafuso, beleza? E vou colocar aqui, por exemplo, nessa aresta aqui desse furo, ó, ok?
Então, se você ver, ele vai ficar lá na posição certinho que a gente precisa, ó, sobra 2 milímetros aqui. O posicionamento é rígido, logicamente, então tá aí. Você consegue ver o parafuso aqui, ó, do outro lado. Porém, eu preciso de mais 9 parafusos. Eu não preciso inserir um por um vindo aqui em Insert, tá ok? O que eu posso fazer é utilizar o comando padrão circular de componentes. Então, eu vou mudar aqui para componentes. Eu vou selecionar o parafuso aqui, que aparece aqui no lado direito como um componente. Vou selecionar o eixo X. Aqui, por enquanto, ele vem em 3, eu vou mudar para 10, ok? 10 componentes. Ok, então se você girar, você vai ver todos os parafusos certinhos lá. Porém, olha o que acontece agora se eu girar aqui a minha hélice, ó. Só aquele que eu coloquei o S-Built Joint, que faz o giro junto com a hélice, eu preciso fazer com todos. Vou reverter aqui, eu vou dar um zoom aqui e vou selecionar um por um. Recordando, esse é o que já foi feito. Então, S-Built Joint, clico nesse parafuso, clico aqui no suporte da hélice, ok. Botão direito, Repeat, clico nesse parafuso, suporte da hélice, ok. Repeat, clico nesse parafuso, clico no suporte da hélice, ok. Repeat as Built Joint, clico nesse parafuso, clico no suporte da hélice, ok. Repeat, clico nesse parafuso, suporte da hélice, ok. Repeat, clico nesse parafuso, suporte da hélice, ok. Repeat, clico nesse parafuso, clico no suporte da hélice, ok. Repeat, clico nesse parafuso, suporte da hélice, ok. Repeat, suporte da hélice, parafuso, ok. Agora vamos girar para ver. Então tá tudo feito. Agora nós vamos fazer o seguinte, o projeto está praticamente finalizado, falta o que, por exemplo, a gente incrementar esse projeto? Eu posso fazer aqui a definição dos materiais, tá ok? Dos materiais do nosso motor. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no bloco do motor e vou vir aqui em Physical Material, ele vai abrir aqui uma janela e aqui eu tenho várias pastas, ó. Eu tenho vários tipos de materiais, tá ok? E eu vou selecionar aqui dentre os metais, para o bloco do motor, um ferro fundido. Eu vou procurar aqui, ó, Iron Cast, pode ser um ferro fundido qualquer, e vou colocar aqui o bloco do motor com ferro fundido, beleza? Agora eu posso continuar aqui e fazer para todos os componentes, né? Próximo componente, para o pistão, eu vou selecionar um alumínio 6061. Então, aqui o pistão está ali dentro, para eu não errar, eu vou levar aqui, ó, ok? Então, pistão, alumínio 6061, tem o outro pistão, também com alumínio 6061, ele já muda até a coloração desses componentes. O pino, eu vou colocar um aço qualquer, pino não tem muita importância, né? Então, deixa eu procurar aqui, steel, vou colocar o pino 1, pino 2. A biela eu vou colocar um aço 1045. Então, um aço 1045. Um aço 1045. Tá aqui, ó. Biela, tanto na cabeça quanto no corpo, tá? Das duas bielas, cabeça e o corpo. O virabrequim também eu vou colocar o aço 1045. Um aço bom para eixos. Então, antes de fazer a hélice, o suporte da hélice vai ser o alumínio 7075. Então tá aqui. A chaveta eu vou colocar um aço 1020. Então aqui a chaveta. E agora sim a nossa hélice. Eu vou colocar uma hélice de madeira, beleza? Então vou acessar aqui a pasta Wood. Essa aqui, por exemplo, ó, Pine Solder. O nosso projeto com os materiais definidos, ó. Se você quiser, o nosso bloco do motor está translúcido, acho que fica interessante para ver lá dentro, mas se quiser você pode colocar também dessa forma, beleza? Então agora você vê as cores dos componentes aí diferenciados, de acordo com o material. Eu vou manter o bloco do motor aqui com opacidade 40%, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um estudo de movimento, eu quero fazer
uma animação, como se fosse uma animação aqui para ver o movimento do nosso conjunto mecânico, mas antes disso eu tenho que definir limites aqui para o pistão 1 e para o pistão 2, porque se a gente continuar dessa forma aqui, na hora que movimentar no estilo de movimento, eu já testei, eles podem ver aqui para baixo que não faz sentido. Então eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu ocultar aqui o bloco do motor. Com a nossa montagem nessa posição aqui, ó, o pistão da direita ele está no limite máximo, porque a gente vê como o virabrequim ele está alinhado aqui, então esse eixo está no ponto máximo, esse pistão está no ponto máximo e esse outro aqui, portanto, está no ponto mínimo, beleza? Então, se a gente usar o bloco do motor como referência, olha só, eu vou medir a distância aqui, ó, das faces dos dois pistões até o topo aqui do bloco do motor. Esse aqui a gente está com 13 milímetros, beleza? E o outro, vamos ver aqui, na face dele até aqui no topo do bloco do motor, com 93 milímetros, beleza? ESC. Vou fazer o seguinte, então. Aqui, ó, na pasta Joints, eu vou exibir aqui todas as juntas. As juntas que definem o movimento dos dois pistões são esses aqui, ó, cilíndricas 8 e 9, respectivamente. Na hora que eu clico aqui na restrição de montagem, aparece esse botão aqui, ó, Edit Joint Limits, editar o limite das juntas. Eu vou editar o limite dos movimentos. Isso que eu quero fazer agora. Então, aqui, nessa junta cilíndrica, ele tem um movimento de rotação e axial. Eu quero um limite aqui para o movimento vertical e eu vou colocar um limite mínimo e um limite máximo, beleza? O mínimo vai ser de menos 93 milímetros e o máximo vai ser de menos 13, beleza? Ok? E eu vou fazer o mesmo para a outra. Novamente aqui o movimento de translação, mínimo e máximo. O mínimo vai ser menos 93 e o máximo menos 13, beleza? Ok, então agora eles não saem dessa posição. Se você não fizer isso, tudo bem, mas é uma garantia de que ele não vai sair daqui quando você fizer o estudo de movimento que a gente vai fazer agora, ok? Você pode fazer também isso que eu fiz depois de fazer o estudo do movimento, que não vai ter problema algum. Então aqui, ó, em Assembly, em Montagem, Motion, Study, estudo de movimento, beleza? Aqui eu vou selecionar a junta que eu quero animar. Nesse caso, essa junta aqui, ó, que é aqui na nossa pasta Joints, essa primeira junta que a gente fez, beleza? Revolução 1, é um movimento de rotação, portanto. Eu vou colocar um ponto aqui, ó, por exemplo, aqui em 60, e vou colocar um movimento de 360 graus, deixa eu colocar aqui exatamente 60, vou dar Enter, pronto, agora eu posso colocar aqui, ó, nesse play em loop, que ele vai repetir essa rotação de 360 graus de maneira consecutiva, vou dar um zoom aqui e vou dar um play. Então, olha só que legal, ele faz aí o movimento de rotação aí, 360 graus de maneira contínua, ok? E você pode dar OK para finalizar isso, ou então dar um pause aqui, se você quiser, dar um OK. Ele fica numa posição que você parou, você pode reverter, tá ok? E as juntas você pode ocultar aqui. E o estudo de movimento que a gente fez, ele está nessa pasta aqui, ó. A gente pode fazer outros estudos se você quiser, né? Então, toda vez que eu quiser trabalhar com esse estudo aqui e ver o movimento, é só dar um botão direito aqui, Edit, e dar um play aqui com modo contínuo. Ok? E é isso, o tutorial nosso de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.